Caio pressiona Ernesto para contar quem foi a pessoa que mandou adulterar os freios do carro com o qual Daniel se acidentou. Ademir avisa Antônio que acharam um suspeito de ter provocado a morte do Daniel. Antônio pede a Marino que faça tudo o que for necessário para que Ernesto continue preso até confessar o crime. Tadeu manda Enzo para o Rio de Janeiro para fiscalizar Anneli e Andara aceita namorar Franco oficialmente. Mara diz a Nanda que pediu a separação para Elias. Hélio tira Ágata para dançar no bar. O advogado de Ernesto apresenta um Álvaro dissolutor para Marino e pede para o delegado liberar o seu cliente. Antônio pergunta a Irene se foi ela a mandante do crime que matou Daniel. Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que Ernesto foi estimado. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como responsável pela morte do Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz a Ágata que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio. Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Ágata. Ágata diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrades. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Ágata. Graça reage quando Marino te diz que decidiu assumir a paternidade do filho. Marino cede o contragosto ao pedido de Ágata para não assumir o filho. Andrade fica arrasado por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego. Gentil fica nervoso quando Jonatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado. Marino fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Ágata se nega a devolver para Jonatas o dinheiro que Gentil te deu e discute com o filho. Petra não aceita a presença de Luigi. Aline aceita o pedido de casamento de Caio. Caio sonha com o índio, dizendo que ele e Aline correm perigo. Grades alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sinês mexe no carro de Ernesto, amando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro e Dalva fica ferida. Grades consegue um emprego de carregador para Andrade na transportora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo, a gravidez de Graça está avançada e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho. Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Segundo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para buscar as despesas da segunda fase da pesquisa das suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que vai dar um jeito
de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Ágata e a experiência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Ágata na festa de casamento de Ademir. Irene fraga Antônio com Ágata. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é o pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Ágata, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe do Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Ágata. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condição de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Ágata se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sinês ao lado da sua cama, disfarçado de enfermeiro. Sinês ameaça Dalva. Antônio diz a Ágata que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara no boutique de graça e pede segredo à vendedora. Irene deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anneli sai com Tadeu e Luíde segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas e Ágata defende o filho.